para eles, e no meio da madrugada é costume também, quando o Hermon começa a se resfriar, ele começa a mandar o vento frio cá para baixo. E o vento frio, quando encontra com aquela bolsa de ar quente que é formada ali por cima do lago de Tiberíades ou de Genazaré, o mar da Galileia, aquilo cria um impacto natural e sempre acontecem ali as tempestades. Então, era de certa forma até natural acontecer algumas tempestades ali no lago de Genazaré, visto que ele está a quase 300 metros abaixo do nível do Mediterrâneo. Então nada deveria assustar os discípulos ali, eles eram homens dali, eram homens adaptados àquilo ali, eles eram acostumados. Mas, meus irmãos, a Bíblia diz que esses discípulos, homens do mar, que conheciam muito bem o mar e conheciam também o barco, e que tinham tudo para ter uma total segurança, eles foram surpreendidos. Às vezes a gente tem tudo para ter uma total segurança. A gente conhece a casa da gente, a gente conhece a família da gente, não é? A senhora conhece seu esposo, o senhor conhece sua esposa, você conhece seus filhos, você conhece sua vida, seu trabalho, seu dia a dia, o que você faz, seus negócios, você conhece tudo. Tá tudo, como diz a rapaziada, tá tudo dominado, tá tudo direitinho. Mas acontece que naquela noite houve uma surpresa. A palavra do Senhor, ela descreve no verso 37 do capítulo 4 de Marcos assim: e levantou-se um grande temporal de vento. Leiam comigo. E subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Uma coisa é a gente estar de barco dentro da tempestade. Uma coisa é eu estar no mundo de tribulações. Uma coisa é eu viver num mundo de aflições. Outra coisa é a tempestade estar dentro do meu barco. Barco na tempestade, para quem está acostumado, não tem nada de errado. E vamos que vamos. O barco está na tempestade, mas a gente conhece o mar. O barco está na tempestade, mas a gente conhece o barco. O timoneiro é bom, a gente conhece vento, a gente conhece tudo. Olha, pastor, eu estou passando lá um problema na minha família, meu tio está doente. Pois é, então está tudo sob controle, está tudo dominado. Vamos ajudar o titio, vamos orar por ele, vamos ajudar na consulta dele, no medicamento dele, vamos ajudar. Olha, pastor, lá na minha família, eu tenho um casal de primos que estão passando uma crise conjugal. E a gente, tudo bem, vamos orar por ele na igreja, vamos pedir para que Deus abençoe a vida dele, vamos orar por ele no nosso devocional da manhã, está tudo sob controle, tudo certinho. Mas o problema é quando a tempestade dá dentro da sua casa, meu filho. O problema é quando a tempestade dá, é na sua saúde. E aí você tem que viver agora, conviver, não é? Mata no peito agora e sai jogando. Agora o problema é com você. O problema é quando a tempestade dá, é no seu casamento, não é mais no casamento do seu primo, é dentro da sua casa, que você e a sua esposa não estão conseguindo achar o eixo do entendimento. O problema é quando a tempestade financeira dá, é no seu bolso, é na sua conta, é no seu cartão. O problema é quando o problema é seu. E aí a diferença era esta: os discípulos conheciam tudo, eles sabiam tudo, mas eles sabiam andar com o barco dentro da tempestade. Uma coisa que eles não sabiam como fazer é como é que anda com a tempestade dentro do barco. O barco dentro das ondas bravias, eles sabiam conduzir, sabiam guiar, porque eles eram criados ali. Mas as ondas dentro do barco foi o prenúncio da necessidade eminente de um milagre. Quando a onda está dentro do seu barco, é prenúncio da necessidade eminente de um milagre. Porque eu nunca vi mar andar dentro do barco, eu já vi barco andar dentro do mar.
E se o mar está dentro do barco, alguma coisa está errada. E aí vem o pânico. Aí vem o medo, que deixa de ser mecanismo de defesa e passa a ser a bomba propulsora de um pânico. E aí você começa a ficar angustiado. O que eu vou fazer? Como que eu vou resolver? Eu não sei resolver este problema. Porque tem problema que a gente não sabe resolver. Tem questões na vida da gente que a gente não sabe. Tem horas que segura na mão de Deus e vai. Não temas, segue adiante e não olhe para trás. Mas segura na mão de Deus e vai. Quantas vezes na nossa vida é assim? E aí os discípulos, quando viram a água entrando, aí entrou a experiência também, e eles já fizeram a previsão que não precisava de nenhum bruxo, nenhuma cartomante, não precisava de nenhum espírito de adivinhação, não precisava da previsão correta. Se está entrando água no barco, o barco vai afundar. E se esse barco afundar no meio dessa tempestade, nós estamos a 10, a 12 quilômetros da costa, água adentro. Nós não temos, imagine bem, nós não temos lanchas voadeiras da marinha para nos socorrer. Não existe isso nesse tempo que nós estamos da história. Nós não temos helicóptero, e seria quase que impossível também um helicóptero sobrevoar naquela circunstância. Mas não existia nem a noção disso. Então qual é a noção correta? Vai morrer todo mundo. Vai morrer todo mundo nessa tempestade. E às vezes a gente olha a tempestade e a gente diz assim: vai morrer todo mundo aqui em casa. Não literalmente cessar as funções vitais, mas vai morrer a alegria, vai morrer a família, vão morrer os nossos natais, vão morrer as nossas celebrações de aniversário, vai morrer o prazer de dizermos que temos uma família, porque tudo está se acabando. Está tudo indo para o buraco. Vai se acabar tudo. E aí os homens, diz aqui a palavra do Senhor nosso Deus, que nesse momento que eles começam a ter essa real noção do perigo, nesse momento em que às vezes, meus irmãos, a gente que quando está passando numa circunstância semelhante, a gente acha que está tudo controlado, e o momento que a gente descobre a coisa não está controlada, coisa nenhuma. E aí começa o desespero dentro do barco. E no meio do desespero, um deles lembra assim: olha, Jesus está conosco. Jesus está no meu barco, amém? Repita comigo: Jesus está no meu barco. Fala de novo: Jesus está no meu barco. Então fala para o irmão do lado: então vai haver milagres. Se Jesus está no barco, vai haver milagre. Jesus, acorda, Senhor, não se te dá que pereçamos, nós iremos afundar. Uma coisa muito benéfica ao ser humano, e eu falei há poucos dias aqui sobre isso, é o medo. O medo, do ponto de vista psicológico, ele é um mecanismo de proteção. O medo, ele te protege. Do ponto de vista fisiológico, o medo, ele mexe no seu sistema nervoso, não é? O nosso sistema nervoso, ele tem lá uma divisãozinha lá nele assim, que é o sistema nervoso simpático, o sistema nervoso parasimpático. O nosso sistema nervoso simpático, quando ele está diante de uma circunstância de problema e de dificuldade, de desafio, ele começa a produzir pelo menos duas substâncias básicas, que é a adrenalina e a noradrenalina. E aquilo vai para o seu organismo e começa a fazer uma série de reações em você.
Você começa a ficar... Olha o problema. É o sistema, é o mecanismo de defesa e fuga, né? Você fica alerta porque vai ter que correr. E alguém disse que em um momento desse estavam 2 crentes andando, um pentecostal, canela de fogo, né? Como nossos irmãos dizem lá, no neopentecostalismo, e o outro era mais seguro, mais tranquilo, assim, né? Meio presbiteriano, meio batista, e de repente eles estão passeando, né? Passeando, e o zoológico está muito bonito, quando vê o presbiteriano batistado, olhou para lá, rapaz, partiu a corrente que estava segurando o leão. Ele falou: irmão, eu tenho uma notícia que não é boa para você. E ele disse: qual é a notícia, varão? Fala! Ele disse: a corrente do leão partiu. Aí o pentecostal levantou a mão e disse: está amarrado. O outro agarrou ele pelo colarinho: está amarrado não, irmão, está solto, corre. Você está entendendo? Então às vezes o negócio é esse sistema seu, esse sistema nervoso simpático, né? Ele produz a noradrenalina, a adrenalina joga no seu organismo, aquilo altera tudo, o seu sangue começa mais forte, você começa a pulsar mais forte, está na hora de correr, está na hora de fugir do perigo, e a gente tem uma série de sensações quando essas substâncias estão no organismo da gente. É muito interessante isso. É uma sabedoria que só Deus. Há um trabalho que essas substâncias fazem no organismo da gente. É como se elas recolhem sangue e trazem para onde vai ser necessário. Vai ter que correr, o coração acelerou, a bomba está trabalhando mais forte, o motor vai ficar potente para você vazar. E é por isso que quando você leva um susto, alguém diz para você, diz assim: você está pálido, parece que seu sangue fugiu. Não fugiu não, ele foi para o lugar que precisa, para você vazar. Sai daí que vai dar problema. Aí depois o organismo da gente produz outras substâncias que vão destruindo o que a gente não precisa mais, de adrenalina, de noradrenalina. Isso é um negócio muito bonito. O corpo humano é uma máquina que funciona de forma maravilhosa, extraordinária, é muito bonito, e vai destruindo, e você volta, né? O seu sistema nervoso parasimpático vai trazendo você de novo, volta. Aí o salmista diz assim: volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Mas tem uma tal de síndrome de pânico que a gente não consegue voltar. E na maioria das vezes é quarto escuro, é desequilíbrio, vai ser consultório, ficou patológico e você adoeceu. Os discípulos ficaram nervosos quando começou a formar a tempestade. Mas quando eles viram a água dentro do barco, eles: opa, para aí que vai morrer gente. E aí o homem chamado Jesus está na popa do barco. O barco tem proa e popa. E ele está lá, com o travesseirozinho dele encostado lá. Talvez até o timoneiro tenha dado para ele a almofada, né? É muito comum o timoneiro carregar um travesseirozinho para ele sentar em cima, porque ele fica o tempo inteiro ali trabalhando, né? E Jesus está lá no cantinho, lá na almofadazinha dele, e os discípulos: Senhor, 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 o Senhor não está preocupado com a gente? Nós estamos perecendo. Aí o Senhor Jesus acorda e ele surpreende os seus discípulos, verso 39 de Marcos capítulo 4, diz assim: ele, Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E eles perguntavam entre eles, no verso 40, eles questionavam entre eles, e agora quando o Senhor diz: vocês estão com medo, bota o verso 41, eles se questionam entre eles: quem é este homem que o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este homem que o vento e o mar lhe obedecem?
É Jesus. Ele faz milagre na sua casa, na sua vida, para a glória do seu próprio nome. Amém? Eu disse que Jesus faz milagre para a glória de quem? Seu próprio nome. Deixa eu te falar uma coisa. Nenhum milagre nesta vida acontece ou aconteceu para a glória do homem e nem para a nossa recreação. Quando Deus opera milagres, quando Ele nos surpreende, quando o recurso humano já não mais pode nos ajudar, quando a gente fez de tudo, procurou em todo lugar, a gente tentou de todo jeito e não conseguiu resolver, a gente buscou de todo lado e não teve jeito, é o dia mau, é o dia da angústia, é o dia do problema, é o dia da dor. E que às vezes a nossa mente diz para a gente assim, não adianta mais. Você não vai conseguir, você vai morrer. O emocional da gente, quando ele ultrapassa esse limite, ele começa a tentar detectar o que está me perturbando. Ele começa a tentar detectar. E é muito interessante isso, que na ausência de fator, na ausência de motivo, é tão terrível que a mente cria uma fantasia e você começa a acreditar num perigo inexistente. Você começa a acreditar que você vai morrer, você começa a acreditar que você vai fracassar, você começa a acreditar que você não vai dar certo. Aí o pânico toma conta de você, a tormenta toma conta da sua alma. Aí, meu amigo, é muito difícil reverter isto. É um trabalho que compete agora às ciências. Mas é interessante, é fabuloso, como que Jesus entra no meio desse negócio, no meio dessa tempestade, como que ele estando no barco, ele bota a mão e ele diz para a minha ansiedade, aquieta-te. Ele diz para o vento, para a tempestade do meu desespero, ele diz, cala-te, e o meu desespero para. Obedecendo Jesus, ele não me obedece. Porque a essa altura eu já perdi o controle, ele não me obedece, mas ele obedece Jesus. O vento atormentando a vida do gadareno não obedecia mais. A Bíblia diz que o gadareno morava nos cemitérios, nos sepulcros. A Bíblia diz que ele andava pelos penhascos e ele se cortava todo. E ele estava sujo, largado, ele estava em condições subhumanas, vivendo no cemitério. E um dia Jesus foi lá. Você sabia que inclusive Jesus está indo para lá, né? Quando deu essa tempestade, Jesus estava indo para lá. Ele disse para a turma, calma, que a gente vai atravessar esse negócio, que eu tenho que fazer um trabalho lá do outro lado. E Jesus vai de Cafarnaum para lá. E ele foi lá, e só para fazer aquele milagre, a Bíblia não registra mais que Jesus tenha ido à terra dos gadarenos. A Bíblia não diz mais que Jesus tenha feito outra coisa. A Bíblia não diz que Jesus falou com alguém mais naquele lugar. Ele foi lá buscar aquele moço que estava atormentado, totalmente descontrolado. E Jesus chegou lá para fazer um milagre na vida dele, porque aquilo que nele poderia ser físico, orgânico, emocional, poderia ser psicológico, se transformou em uma possessão demoníaca, e o diabo gostou daquilo e passou a tomar conta da vida dele. E quanto mais fantasia a mente dele produzia, de pânico, de medo, de horror, de desespero, mais o diabo alimentava, e ia botando aquilo na cabeça dele, e cada vez mais, e começou escravizando ele, e tirou ele da família dele, tirou ele do convívio social, transformou ele num monstro. E Jesus chegou lá. E quando ele viu Jesus, ele correu, ele tinha necessidade de ir perto de Jesus, ele precisava estar perto de alguém, todo mundo corria dele, todo mundo tinha medo dele, e ele correu na direção de Jesus. Só que quando ele chegou próximo de Jesus, o que nele poderia ser só patológico, ou poderia ser só fisiológico, poderia ser só uma doença, poderia ser somente um problema psicológico, poderia ser somente um problema neurológico, se transformou em uma possessão demoníaca, e ele caiu endemoniado. E ele começou a gritar com Jesus. E os discípulos estavam todos recuados. E Jesus teve compaixão dele. E Jesus amou aquele homem sujo, largado, desprezível para a sociedade. E Jesus o libertou e tirou dele aqueles demônios
que atormentavam a vida dele. Jesus, diz o verso 39, repreende os ventos. E o verso 41 diz a palavra que o Senhor, verso 41, o Senhor traz sobre eles um espírito de muito temor, uma reverência naquela hora. E eles começaram a quietar, dá uma impressão que agora eles começam a falar baixinho entre eles. O que é isso? Quem é esse? Quem está no meu barco? Quem está controlando minha vida? Que homem é esse? Nós fomos criados aqui. A gente nunca viu tempestade parar. A gente já sabe o tempo certinho que a tempestade vai durar. A gente nunca viu no meio da madrugada formar uma tempestade dessa intensidade e parar tudo. E de repente ficar uma noite serena. Irmão, você sabe por que Deus faz milagres? Uma das razões que a Bíblia diz por que Deus faz milagre é para que eu compreenda que Jesus tem poder de perdoar pecados. Pastor, mas como que se associa isso? Isso se associa da seguinte maneira: se Jesus tem poder para conter o vendaval que está no mar, por que ele não terá o poder de me livrar da condenação do inferno e de perdoar os meus pecados? Ora, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, como também não nos dará juntamente com ele todas as coisas? O milagre é feito para que eu compreenda o perdão de Deus. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 2, você está no Evangelho de Marcos 4, abra no 2, você vai ler o verso 10 e o verso 11, objetivamente. Marcos capítulo 2, verso 10 e versos 10 e 11. O paralítico está ali. Aquele homem com a sua cama é levado até onde Jesus está. E Jesus poderia ter consolado aquele homem e mandá-lo de volta para casa. Mas as pessoas que estavam ao redor não compreendiam a mensagem de arrependimento e perdão. Aí diz assim: ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, disse ao paralítico, verso 11, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O milagre foi para quê? Para que as pessoas compreendessem o perdão. Por isso que não existe show de milagre, festival de milagres, não existe, isso é uma blasfêmia contra Deus. O milagre tem um propósito definido de glorificar o nome do Senhor Jesus. E se for para a salvação de almas, se for para transformar vidas, o cego vai enxergar, o aleijado vai andar, o mudo vai falar. Se for para salvar almas, não para satisfazer o ego de homem nenhum. Para que saibas que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Deus opera o milagre para que a nossa fé seja renovada. Às vezes eu preciso de uma outra crença. Crença, presta atenção. Não é crença, sistema religioso de ninguém. Eu não preciso do sistema religioso de ninguém. Mas às vezes eu preciso mudar a minha crença pessoal. O que eu estou pensando sobre Deus? O que eu estou pensando sobre Jesus? Pastor, o negócio é o seguinte: eu não sou daqui da igreja não, eu gosto da igreja até, mas eu já tenho o meu jeito de pensar. E aí a gente começa a filosofar, né? Deus é assim, Deus é desse jeito.
Jesus é daquele outro. E o amor é maravilhoso. Os hippies na década de 60, eles faziam isso. Nós queremos paz e amor, bicho. Não era assim que eles faziam? Queremos paz e amor. Aí você falava, né, conversava com o hippie, comia maconha pela raiz, né? Aí você falava com o hippie, e daí como é que tá? Tô numa boa, paz e amor. Tudo morrendo, todo mundo se acabando. Quem ficou daquela geração que significativamente fez alguma coisa pela sociedade? Quem ficou? Quem ficou? Quem daquela geração fez algo tão significativo pela sociedade? Só paz e amor. E um negócio vazio. O milagre é para mexer na nossa crença. Abra aí a sua Bíblia comigo. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Ou melhor, vai em Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Começa aí. Marcos capítulo 1. Verso 27. Marcos 1, 27. Olha só. Presta atenção. Como que o milagre de Deus mexe com a nossa crença? Vamos lá. E todos, leiam comigo. E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles obedecem. O milagre mexeu, eles chamaram de doutrina. Ele disse: chegou uma doutrina nova, chegou uma crença nova. Não é um sistema religioso, você está entendendo? Vai mexer na sua fé, aquilo que você pensa sobre Deus, aquilo que você pensa sobre Jesus. Deus faz um milagre para mexer na sua mente. Por isso que eu mencionei o texto de Marcos capítulo 9, no verso 24, quando aquele menino está à morte e o seu pai vem a estar com Jesus e diz: tem misericórdia do meu filho está tomados por espíritos do mal. E Jesus olhou para ele, deixou que ele falasse, e ele começou a falar do seu filho. E num determinado momento ele disse para Jesus assim: Senhor, eu creio em ti, mas ajuda a minha fé. Ajuda, Senhor, eu quero crer mais. Eu quero crer mais. Ajuda a minha fé, tenha misericórdia de mim. Meus irmãos, um dos propósitos dos milagres de Deus é edificar a nossa vida. Ele faz milagre na sua casa, sim, para que a gente possa ser edificado na fé. Deus faz milagres para que a gente creia no que a gente ouve. Às vezes a gente ouve pregação, mas o negócio está tão complexo hoje, que às vezes você ouve pregação, você fica meio cético nesse negócio. Será que isso é assim mesmo? Será que esse pastor está pregando? Será que ele está falando isso de coração? Será que eu posso crer nesse negócio? Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, segundo Crônicas 20, no verso 20, momento de batalha, Josafá se coloca, segundo Crônicas 20, 20, Josafá se coloca diante do povo e chama o povo para a responsabilidade e diz: a gente tem uma pedreira para enfrentar aí na frente agora, perigo é iminente, a gente vai agora para a luta é muito grande. E ele disse para o povo assim, olha como ele termina ali, ó: crede no Senhor, depois de 2 pontos ali, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Ele disse: acreditem em Deus, acreditem no Senhor, não deixe a sua fé voltar atrás, seja firme, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas, na mensagem que você tem ouvido, na palavra que você tem ouvido. Meu irmão, minha irmã, Deus quer nos ensinar a crer. Deus quer nos ensinar a viver milagres. Mas eu preciso querer. Eu preciso entregar. Eu preciso colocar diante do Senhor e dizer: meu Pai, eu tenho estado em pânico, eu tenho estado em angústia, eu preciso viver milagre do Senhor na minha vida, eu preciso viver o extranatural do Senhor.
o que só o Senhor pode fazer. Mestre, eu preciso. Amém? Está precisando de um milagre na sua vida? Em nome de Jesus. Jesus está no barco. O milagre vai acontecer? Você crê de todo o coração? É para a glória de Deus? O que você está pedindo é para a glória de Deus? É isso que você está pensando? Você está disposto a entregar a sua crença nas mãos do Senhor e dizer assim: Senhor, eu quero aprender o andar da fé? Está disposto a isso? Em nome de Jesus? Então nós vamos adorar a Deus. E nós vamos encerrar o culto desta noite orando diante da palavra do Senhor. E eu creio particularmente que Deus pode fazer um milagre dentro da sua casa. Creio que Deus pode fazer um milagre na sua vida. E creio que esse milagre pode acontecer hoje, para a glória do Senhor. Se você entregar os seus caminhos nas mãos do Senhor. Nós vamos ministrar a oração agora. Esse é um momento muito especial para nós. Os pastores estarão aqui comigo. É um momento muito especial no culto da nossa igreja, quando nós vamos ministrar a oração final. Porque esse é o momento em que Deus tem feito milagres na vida de muita gente. Esse é um momento todo especial. E se você crê, você vê a glória de Deus. E se você quiser nesta hora receber do Senhor o que você crê, você vai sair do seu lugar e você vai vir aqui na frente para estar na oração. Você está dizendo assim: pastor, eu estou sofrendo tanto em casa, estou com um filho trazendo tantas dificuldades. Deus vai te dar uma resposta. Eu estou com um casamento tão complicado. Deus vai te dar uma resposta. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Todos que quiserem sair dos seus lugares, pode sair, pode vir. Todos que quiserem vir, podem vir. Podem vir. Depois de 4 dias ele reviveu. Se o Senhor está falando ao seu coração, sai do seu lugar e venha. Mestre, não há outro que possa fazer. Pode vir em nome de Jesus. Aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Chama pelo nome. Muda a minha história. Muda a minha história. Deus, ressuscita os meus sonhos. Pode vir em nome de Jesus. Transforma minha vida. Me Faz um milagre. Me toca nesta hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Quem sabe hoje você está aqui visitando esta igreja e está dizendo assim: gostei de estar aqui, gostei de ouvir a palavra, gostei das canções, mas tem mais do que isso para você. Tem mais de Deus para a sua vida. Talvez você esteja num barco que está numa tempestade, num mar encapelado, e você já ouviu até pessoas dizerem que você vai afundar. Rejeita isso em nome de Jesus e diga: não, a minha vida está nas mãos do Senhor. Jesus está no meu barco. Sai do seu lugar e vem aqui em nome de Jesus. Pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir, pode sair do seu lugar e pode vir. Amém. Deus abençoe todos que estão vindo. Deus abençoe a todos. Vem em nome de Jesus. Me chama pelo nome. Oh Senhor, Muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma minha vida. Faz um milagre.
Se Deus está falando ao coração da senhora, se Deus está dizendo que tem um milagre para sua casa, saia do seu lugar e venha em nome de Jesus. Se você carrega sentimento de culpa, você está dizendo: pastor, eu já errei muito na minha vida, venha receber o perdão do Senhor, que é um grande milagre. Se você está dizendo para você mesmo: olha, nós já fracassamos em tudo que tentamos, mas agora é a hora da gente crer que Jesus vai estar no barco e Ele vai ministrar a bênção para nós nesta noite. Então sai do seu lugar e vem aqui, receba um abraço de um dos pastores que está aqui na frente, um acolhimento do servo do Senhor, mensageiro da tua palavra, da palavra do Senhor. Sai do seu lugar e vem em nome de Jesus. Pode vir. Pode vir, a senhora pode vir, o senhor pode vir. Moço, você pode vir. Transforma minha vida. Colocar sua vida diante do Senhor. Me faz um milagre. Me toca nesta hora. Creia nisto. Não é o natural, é o sobrenatural. O natural, a gente vai ler um livro, a gente vai procurar um filósofo, a gente vai procurar a ciência. O natural é isto. E todos nós precisamos do natural. A gente vai adquirir experiência, conhecimento, vai aprender a navegar no mar da Galileia, vai aprender todos os fenômenos naturais de Genazaré. O natural, a gente vai compreender que a gente está debaixo de uma ação de adrenalina, de noradrenalina, que em algum momento o nosso sistema nervoso parasimpático vai dar uma controlada nesse negócio. Mas o sobrenatural é quando tudo que a gente sabe, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente aplicou não deu certo. Todo esforço não teve resposta. Porque o conhecimento tem um limite. E a ciência, ela espera de nós uma resposta. O terapeuta, ele espera uma resposta. O médico, ele espera uma resposta. Mas e quando a gente não responde? Quando o organismo não responde? Quando o coração não responde? Quando o sistema nervoso não responde? Quando nada está respondendo? Quando tudo que a gente aprendeu, todo o conhecimento de mar, não tem como controlar uma tempestade que está entrando no barco que vai afundar. E é nessa hora que Jesus levanta, é nessa hora que Ele fica em pé e Ele pergunta: por que você está com medo? Por que você está em pânico? Por que você está nesse estado calamitoso? Eu vou acalmar o mar, eu vou acalmar o vento, eu vou parar a tempestade que está dentro da sua casa, que está dentro da sua vida. Jesus diz isso para você. E você está dizendo assim: eu creio, Senhor, eu quero crer. Eu quero crer, ajuda a minha fé, como disse o pai daquele menino. Eu quero crer, me ajuda, aumenta a minha fé. Então venha em nome de Jesus, que nós queremos ministrar a oração. Venha, sai do seu lugar, venha em nome de Jesus. Me chamando para viver uma história de poder. Me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, faz um milagre, me chama nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Senhor, mestre amado, reverentemente nós queremos entrar na tua presença e queremos dizer para o Senhor: nós o amamos,
e cremos que o Senhor está no nosso barco e que aquilo que dizem a nosso respeito de maldição e de fracasso, de ruína, caia por terra em nome de Jesus. Agora é vitória no Senhor. Agora é vitória do Espírito Santo. Agora é tempo de milagres aqui nesse lugar. É tempo de milagres na vida de quem crer no teu nome, no teu poder. Nós ordenamos em nome de Jesus que toda obra maligna vá embora. Porque Jesus está no nosso barco. E nós não vamos entrar em pânico com nada. O Senhor é quem nos guarda. O Senhor é a nossa sombra e a nossa direita. O sol não nos molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor nos guardará de todo mal. Assim cremos na tua palavra e assim recebemos a tua palavra nesta noite. Senhor Jesus, que a tua graça e a tua misericórdia miraculosa sejam sobre todas as vidas que estiveram no culto desta noite, para a glória do teu nome. Amém e amém, em nome de Jesus. Olha, nós estamos chegando ao final do culto. Eu gostaria de fazer uma observação. Todos que estão aqui, prestem atenção. Nós vamos começar o mês de julho com uma leve modificação no horário de culto de domingo. Preste atenção. Nós vamos começar o culto às 19h45, não às 20 horas. A nossa intenção é depois chegar às 19h30. A cidade vai mudando, os tempos vão mudando, as questões de violência ficam cada vez mais próximas de nós. Por uma questão de prudência, nós vamos começar a fazer um teste no mês de julho, culto 19h45, para terminar um pouco mais cedo. E depois vamos ver se nós conseguimos encaixar em 19h30, pelo menos até o início do horário de verão. Tá certo? Então, em nome do Senhor Jesus, domingo que vem, chegue às 19h45 para nós. Aliás, venha às 19h30, né? Para a gente conseguir, 19h45 já está começando o culto. Que Deus possa te dar uma semana de paz, de muita paz. E, por favor, não saia daqui sem abraçar pelo menos 3 pessoas. E você é amado aqui, tenha certeza disso. Pastor, ninguém sabe o meu nome aqui. Você se enganou. Jesus te conhece pelo nome. Ele te trouxe aqui na casa dele e ele te conhece e ele te ama. Você é a pessoa mais importante do seu universo existencial. É isso que Jesus quer que você compreenda. Você tem um valor imensurável para ele. Então, dê um abraço, pelo menos 3 pessoas. Que Deus abençoe. Semana de paz para todos.